galera, chegamos no nosso último vídeo para falar sobre ansiedade e todos os seus movimentos. Dessa vez nós vamos falar sobre ansiedade no trabalho. A gente já falou da ansiedade dentro da gente, nas relações familiares, nas relações amorosas e conjugais, e agora a gente vai falar da ansiedade no trabalho. E como a ansiedade, ela ocupa, né, muitas das vezes, um papel fundamental dentro do nosso ambiente de trabalho. O que a gente trouxe aqui para vocês? A primeira reflexão é: você já teve dias em que você conseguiu fazer muita coisa, mas foi dormir achando que fez pouco? Ou dias que produziu, entregou, resolveu e ainda assim se sentiu atrasado? É muito comum a gente que tem um estado de ansiedade muito grande, isso repercutir na nossa autopercepção sobre a nossa produtividade. Como sempre a ansiedade diz que está faltando alguma coisa, a gente sempre está correndo atrás, a gente sempre está atrasado, a gente sempre tem muita dificuldade. E isso, aos poucos, vai minando a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Tanto que já se tem um dado junto ao INSS que o número de afastamento de pessoas do trabalho por conta de problemas de saúde mental aumentou muito, quintuplicou hoje. Existem muitas pessoas com burnout, com problemas de fadiga, com problemas de ansiedade generalizada, com transtorno de pânico, em função da maneira como tem lidado com o trabalho e a sua saúde mental. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão, né? Olha o que ele diz aqui. A ansiedade trabalha com possibilidade de erro. Ela usa a produtividade para reduzir o medo de falhar. Quanto mais você produz, mais alto fica a exigência. Quando a produtividade vira regulador emocional, nunca é suficiente. Então, quando você começa a se valer, quando o seu valor principal passa a ser apenas a sua produtividade do trabalho, aí você vai ter uma descompensação. Você vai começar a ignorar vários outros aspectos e dimensões da sua vida que também lhe dão validação, que também geram valor, que também definem você como pessoa, como senso de utilidade. Mas se você coloca isso somente no trabalho, quando o teu trabalho tiver alguma dificuldade, quando você tiver alguma falha, quando você for cobrado pelo seu chefe, pelos seus pares, isso vai afetar muito a sua autoestima e como você se percebe como ser humano. Por isso que é importante a gente definir o valor certo. O trabalho, ele dignifica a gente, ele dá um senso de utilidade, ele faz com que a gente se sinta produtivo, sim. Mas é preciso que eu tenha uma escala para botar ele numa medida correta. Porque senão eu começo a não mais me sentir eficiente em outros aspectos da minha vida se meu trabalho não estiver bom. E é isso que ele está falando aqui quando a gente coloca a produtividade como regulação emocional. O que se esconde atrás da produtividade? E esse gráfico aqui é interessante. Ó. Primeiro, esforço. Segundo, alívio momentâneo. Terceiro, culpa por não estar produzindo. Quarto, cobrança e pressão interna. E cinco, sensação de atraso. As pessoas que desenvolvem essa alta cobrança profissional, às vezes acadêmica, elas ficam nesse ciclo vicioso que se retroalimenta, que não acaba, que faz com que você fique sempre se exigindo cada vez mais. Os workaholics, que são os viciados em trabalho, sofrem muito com isso. E o mais interessante, eles começam a cobrar os seus colegas de trabalho, ou eles começam a cobrar as pessoas para que elas funcionem de acordo com o seu padrão. Então, normalmente, essas pessoas que trazem uma ansiedade muito grande, focada apenas na produtividade, elas acham que os seus colegas são lerdos, são lentos, são vagabundos, são displicentes, são pessoas não comprometidas, não responsáveis. Por quê? Porque a régua dela sempre é muito alta e ela acha que todo mundo tem que fazer no trabalho a mesma coisa que ela faz. Mas não é assim. Cada um lida da sua forma, cada um dá o valor que acha que tem que dar para as dimensões da sua vida. E o que a gente esconde aqui atrás da produtividade? A regra interna não mede feito versus não feito. Ela mede o que poderia ter sido feito. E disso surgem pensamentos automáticos e gera angústia e ansiedade. O que ele quer dizer aqui? Eu sempre estou focado não no que eu fiz, mas no que eu não consegui fazer
porque eu deixei de fazer por algum motivo. E isso faz com que você não celebre as suas conquistas. Pelo contrário, você sempre faz o inventário de falhas imaginadas. Você sempre está se cobrando muito mais. Por exemplo, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas não conseguem receber elogios. Elas não conseguem ser validadas externamente, porque ela está sempre se desvalidando internamente. Então, quando alguém vem reconhecer, quando alguém vem elogiar, quando alguém vem fazer alguma coisa, elas param e pensam, isso é mais do que a minha obrigação. Eu estou fazendo o óbvio, estou fazendo o certo, eu não tenho que ser parabenizado por isso. Quando, na verdade, sim, quando a gente conquista, quando a gente tem um nível de produtividade alto, isso tem que ser celebrado. Isso é uma conquista, né? Mas essas pessoas, a ansiedade, ela não deixa você descansar e celebrar. Ela sempre está pensando naquilo que você não conseguiu fazer, naquilo que você não é, ou então nas pessoas que fizeram, hipoteticamente, mais do que você. E isso vai gerando um constante estado de sofrimento. E como isso acontece? Através dos pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos automáticos, como eu deveria fazer mais e melhor, qualquer pessoa daria conta disso, eu não fiz nada demais, se eu parar algo vai dar errado, não posso errar porque vão me avaliar. Então você percebe que há uma série de pensamentos intrusivos, automáticos, repetitivos, que te deixam preso a uma percepção muito cruel, de uma autocobrança absurda. Então você fica num ciclo constante, num estado de ansiedade, num estado de vigilância, num estado de culpa, sabe? Num estado de juízo de valor do comportamento dos outros que não são igual a você. Porque você normatiza a anormalidade. Você normatiza um padrão patológico, doentio, em termos de saúde mental. E isso a gente tem que estar atento, para que a gente possa desenvolver de uma maneira diferente. Qual é o impacto emocional disso tudo? Procrastinação por medo de falhar, por quê? Porque tudo passa a ser muito exigido, muito tem que ser perfeito, dificuldade de descansar, revisa inúmeras vezes aquilo que foi feito, não consegue delegar, porque quer centralizar tudo e fazer da melhor maneira possível, e trabalha para não se sentir culpado, né? Não é um trabalho por satisfação. Isso pode gerar um impacto comportamental, baixa autoestima, desvalor, desamparo, medo, culpa, pressão interna, autocobrança, estresse, ansiedade, e depressão. Então, você vê que essa forma de você lidar com o trabalho, com essa autocobrança, com essa regra de perfeccionismo, esse imaginário que você tem que ser um funcionário, um colaborador padrão, um exemplar, né, no máximo possível, isso tem um preço. Isso tem um custo emocional, isso tem um custo físico. Onde, como eu já falei para vocês, muitas pessoas estão dando entrada no INSS, na Previdência Social, para afastamento do trabalho, porque não estão dando conta. Porque qual é o resultado disso tudo? Você acelera tanto a sua máquina, você acelera tanto o seu cérebro e as suas emoções, que tem uma hora que trava. Você não consegue mais projetar, você não consegue mais executar. A tua capacidade cognitiva ela começa a ser rebaixada. A tua memória, teu foco, a tua capacidade de solução, você começa a tomar decisões equivocadas. Por quê? Porque você forçou muito aquilo que era para ir numa cadência mais equilibrada. Então, no exercício de hoje, a ideia é que a gente consiga trazer essa consciência funcional. A gente vem falando sobre a importância de compreender os nossos próprios pensamentos, o que está por trás dos nossos comportamentos e das nossas emoções, e no trabalho não é diferente. Então, essa primeira atividade diz respeito a vocês entenderem o que está por trás dessa questão de autocobrança. Então, qual é uma frase que vai representar a sua autocobrança hoje? Pode ser, eu deveria estar mais adiantado no trabalho, eu deveria dar conta sem me cansar das demandas, né? Ou eu não fiz nada demais para merecer esse reconhecimento, eu não fiz nada demais dentro do meu trabalho, eu não me sinto capaz. Tem diversas frases que a gente acaba trazendo para o nosso discurso do dia a dia com relação ao trabalho. E a ideia agora é que a gente consiga transformar essa frase em uma frase um pouco mais funcional, em que traga algum limite real. E é como eu já falei em outras aulas. A gente não precisa trazer a visão mais positiva possível, mas a visão mais realista, com evidências, assim. Então, o que eu fiz hoje foi dentro do possível, no ritmo que eu consigo. Eu entendo a importância de descansar.
o trabalho é importante, mas o descanso também é importante, né? O que eu faço hoje no meu trabalho tem valor e tem um impacto muito grande, né? Então, dessa forma, a gente vai ensinando a nossa cabeça a pensar de uma maneira um pouco mais funcional e mais realista, né? Uma outra técnica que eu queria trazer para vocês, para começarem a aplicar no dia a dia, né? É uma técnica muito fácil e que você pode parar e pensar sempre no final do seu expediente de trabalho, né? Então, assim, o que eu fiz hoje no meu trabalho? Né? E o que era possível fazer? Eu dei conta das demandas? Eu não dei conta das demandas? Né? E como o meu corpo reagiu? Porque dessa forma você começa a ficar mais consciente, né? E ativamente, intencionalmente, ciente de tudo que você faz e dos seus comportamentos dentro do seu ambiente de trabalho. Por fim, a última técnica que a gente queria trazer para vocês é de pensar sobre o quanto que a gente está se cobrando e se realmente essas cobranças e essas expectativas que a gente coloca em cima da gente, elas são realistas, né? E para que a gente torne algo mais palpável dentro dos nossos desejos e das nossas necessidades com relação ao trabalho, a gente fala sobre metas, né? E falar sobre metas é pensar em metas que são realistas, né? Existe uma ferramenta que a gente fala que conseguindo estipular metas reais, né? Para uma meta ela ser real, ela tem que ser específica, então a gente tem que dizer exatamente o que eu espero, né? Ela tem que ser mensurável, né? Então dizer quando eu quero, né? De que forma eu quero, quanto eu quero, né? Alcançável, então tem que ser uma meta realista nesse sentido, de assim, será que eu quero conseguir 5 milhões de reais em uma semana? Isso é possível? Não é possível. Então, a gente tem que trazer para o mundo da realidade dentro do seu próprio contexto, né? Tem que ser relevante. Então, tem que fazer sentido para você. É uma meta que está de acordo com os meus propósitos, o que eu penso para a minha vida. E, além disso, é uma meta temporal, porque assim você consegue ir acompanhando o decorrer dessa meta. Então, por exemplo, eu quero ter mais 10 pacientes pagando R$ 150 daqui a 3 meses. É uma meta com um objetivo claro, ela é mensurável, porque eu coloquei 10 pacientes, ela é alcançável, porque eu tenho trabalhado para isso, ela é relevante, porque está dentro do que eu espero para a minha profissão, e ela é temporal, eu coloquei uma meta para daqui a 3 meses. E a partir daí eu vou pensando como que eu vou alcançar essa meta. Né? O que eu vou fazer, dividindo essa meta em pequenas metas para conseguir chegar nesse meu objetivo final. Um último ponto muito importante também é entender que o nosso trabalho não é o centro da nossa vida. Né? Existem outras coisas que são tão importantes quanto o trabalho, mas com a rotina, com tudo que a gente vai fazendo, acaba realmente que a gente fica no automático e acha que o trabalho é a nossa vida, o trabalho nos define. E hoje em dia tem sido difícil desconectar. Né? E a gente traz aqui algumas dicas para vocês de como conseguir desconectar desse trabalho, reconectar com você mesmo. Né? Então, alguns pontos específicos, assim, de definir horários de trabalhos claros. Eu não trabalho depois das 7. Né? E você respeitar o seu espaço e que as outras pessoas respeitem também esse seu espaço. Né? Então, criar limites digitais também é uma outra questão. A gente acaba dormindo com o celular do lado do travesseiro, a gente está sempre conectado. E o nosso celular, que acaba virando o nosso instrumento de trabalho, está o tempo todo com a gente, até na hora de dormir, na hora de acordar. Então, colocar o celular no silencioso, ficar distante do celular quando você termina o dia, essa também é uma outra estratégia para te ajudar a desconectar desse mundo de produtividade que a gente vive. Praticar atividades de lazer e de autocuidado. A gente precisa, antes de mais nada, se cuidar para conseguir dar conta de todas as demandas que a gente tem. Então, esse ponto é muito importante. É tão importante quanto você cuidar do seu trabalho, é cuidar de você, para que você dê conta do seu trabalho. E, no final, aprender a desligar mentalmente. Seja com um mindfulness, seja fazendo terapia, seja você conseguindo meditar em alguns momentos, se desvincular, né, de toda essa cabeça que pensa o tempo todo, essa ansiedade que a gente vive por conta das nossas inúmeras demandas. Bom, e se vocês chegaram até aqui, a gente quer agradecer muito pela presença de vocês. A gente fez toda essa jornada sobre ansiedade, né, construindo, demonstrando em cada uma das áreas da nossa vida como tornar mais funcional. Né? Mas isso não acaba por aqui. A gente ainda vai continuar fazendo roda de conversa. Né? A partir do dia 22 de janeiro, a gente vai começar com as nossas rodas de conversa e que vão abarcar de uma forma mais profunda cada um desses tópicos que a gente trouxe. Então, se você tem vontade de se conhecer melhor, de conseguir se regular melhor, entender um pouquinho melhor o que é essa bagunça da ansiedade que gera em você,
Se inscreva agora no link da bio ou aqui no link que fica aqui embaixo no YouTube. As vagas são limitadas, então, se você não quer perder essa oportunidade, já se inscreve para garantir.